Milhões de famílias brasileiras sentem na pele o peso de uma economia que parece flutuar em um mar de incertezas, enquanto a retórica política tenta mascarar uma realidade brutal. Para uma família de 4 pessoas, o custo mensal estimado de vida já atinge assustadores R$ 13.826. Não estamos falando de luxo, mas da subsistência básica, que drena quase 60% do orçamento familiar apenas em despesas essenciais, como alimentação, moradia e contas básicas. É um drama silencioso que se desenrola em cada lar, em cada ida ao supermercado, onde o dinheiro que entra não acompanha a disparada dos preços. As consequências são tangíveis e dolorosas. A inflação, que em 2024 ultrapassou o teto da meta estabelecida pelo próprio governo, 4,89% contra 4,5%, é um monstro que devora a renda, especialmente dos mais vulneráveis. Dados revelam que em 2024, a inflação para as famílias de baixa renda, 5,02%, foi superior àquela enfrentada pelas famílias de alta renda, 4,43%. Essa é a fotografia da desigualdade exacerbada. Os mais pobres pagam a conta mais alta pela desorganização econômica. O clamor popular, captado por pesquisas, já aponta o governo Lula como principal responsável pela alta dos alimentos. Um indicativo claro de que a percepção de inação ou de políticas equivocadas já se enraizou na consciência nacional. É impossível dissociar a precarização da vida do cidadão comum do panorama político que se desenha. A insatisfação com a gestão econômica ecoa nas pesquisas de intenção de voto, moldando um cenário de instabilidade que deveria ser um alerta máximo para quem detém as rédeas do poder. O que estamos testemunhando é a manifestação direta da angústia popular frente a um futuro incerto. Nesse caldo de descontentamento, o Datafolha, em pesquisa divulgada em 16 de maio de 2026, trouxe um dado que acende ainda mais o debate. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro apareceram em empate técnico em uma simulação de segundo turno para as eleições de 2026, com ambos registrando 45% das intenções de voto. Contudo, o que torna esse número ainda mais crítico é o fato de que a maioria das entrevistas foi realizada antes que o caso Vorcaro Dark Horse viesse à tona. Trata-se da revelação de conversas entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, onde supostas cobranças milionárias para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro foram expostas. Se a rejeição já era alta antes do escândalo, qual será o verdadeiro impacto nas próximas medições? Além da turbulência política, os números da economia seguem alarmantes. O desemprego, que atingiu 6,1% no primeiro trimestre de 2026, registrou alta em todas as regiões do país, com maior impacto no Nordeste. Pessoas negras, por sua vez, enfrentam uma taxa de desocupação 55% maior do que as pessoas brancas, 7,6% contra 4,9%. Mas o cenário mais sombrio talvez venha do próprio governo. Admitiu-se que, a partir de 2027, o Brasil corre o risco de um apagão nos serviços públicos essenciais devido ao descontrole dos gastos obrigatórios e à diminuição drástica de recursos discricionários. Isso significa menos dinheiro para saúde, educação e segurança, áreas fundamentais que já operam no limite. A pergunta que se impõe é: diante de um quadro tão grave de deterioração econômica e fiscal e de um governo que sequer consegue gerir suas próprias contas sem prever um colapso, o que mais precisa acontecer para que a população exija uma mudança de rumos imediata e decisiva para salvar o Brasil do abismo? Deixe sua opinião nos comentários. É inegável que o Brasil está em um ponto de inflexão perigoso. A combinação de um custo de vida insustentável, uma inflação persistente que penaliza os mais pobres, um mercado de trabalho cambaleante e a confissão de um iminente colapso fiscal pinta um quadro alarmante. O empate técnico nas pesquisas, capturado antes de um novo escândalo, reflete a urgência de uma nação que busca desesperadamente por lideranças que consigam oferecer soluções reais e não apenas promessas vazias.
É hora de despertar antes que seja tarde demais e exigir que a responsabilidade fiscal e a prosperidade do povo voltem a ser prioridade máxima. O canal Voadora News é 100% independente. A contribuição que te peço é seu like nesse vídeo. Confira sua inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima notícia.